Bom dia, que a bênção do Pai esteja com você, tua casa e tua família, 5 horas da manhã, mais um dia com Deus. E essa manhã eu quero desejar que os céus estejam com você, com a tua casa, com a tua família, que você seja alvo de todas as bênçãos que Deus reservou para esse dia e que nenhuma ação contrária possa tirar ou impedir aquilo que Deus determinou para esse dia na sua vida. Amém? Eu quero hoje trazer uma palavra rápida, uma palavra que o Senhor colocou no meu coração, que mudou o meu jeito de pensar, e eu tenho certeza que vai mudar o seu. Eu aprendi um versículo tão simples, como se fazer para os céus se manifestar ao nosso favor. Você pegou a palavra? O que podemos fazer para o céu se manifestar ao nosso favor? Tem algo que é muito lindo, que eu quero compartilhar com você. Pegue isso aqui. Evangelho de Marcos, capítulo 10, no versículo 47, vai dizer assim: E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Pegue isso aqui. Quando nós olhamos, sabemos a história, é a última vez que Jesus está passando por este caminho. Ali tem um jovem, um homem cego, filho de Timeu, por isso que é conhecido como Bartimeu. Esse camarada, ele vai se posicionar, ele vai dar uma lição, vai nos dar uma chave que pode mudar totalmente o destino das nossas orações a partir dessa manhã. E qual é? O que é tão importante? Escute isso aqui. Quando aquele camarada estava sentado, acostumado a pedir, a esmolar, era um caminho de comerciante, ele ouviu um ruído diferente, uma multidão, uma aglomeração de pessoas, e ele ouviu no meio daquela aglomeração alguém dizer Jesus, Jesus, Jesus. E naquela época o nome Jesus era normal. Só que ele começa a perceber que não só fala Jesus, mas fala assim, é aquele que ressuscitou, é aquele que curou o paralítico, é aquele que curou a mulher encurvada. Então ele vai entender quem era esse Jesus. E é por isso que ele vai falar assim, Jesus, filho de Davi. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo assim, Jesus, eu reconheço que o Senhor é o Messias. Eu reconheço que o Senhor é o rei que nós esperávamos. E isso era muito complicado na época. Por quê? Primeiro, politicamente, Roma estava dominando. César era o supremo. E todos que pronunciava alguém da linhagem de Davi, ele estava automaticamente e politicamente dizendo assim, existe um herdeiro de sangue real da família de Davi, ou seja, um rei verdadeiro. Porque Roma, nenhum deles era do sangue de Davi. E Davi era o rei, foi o rei mais ovacionado, o rei perpetuado por Deus em Israel. Segundo, os fariseus e os saduceus, agora religiosos, eles tinham pavor de filho de Davi. Por quê? Porque quando ouvia-se filho de Davi, ele se lembrava da profecia que viria o Messias da linhagem de Davi. Então é por isso que você continuar lendo, o pessoal vai dizer assim, cala a boca, para. Em outras palavras, aquele povo não estava sendo rude com ele. Na verdade, aquele povo estava tentando poupá-lo, dizendo assim, aí, você já está sofrendo, a sua vida está tão ruim e você ainda está desafiando o Império Romano e a lei. E o que eu aprendo? Eu aprendo que tem momentos na nossa vida, se nós não nos posicionarmos e declararmos não só com pensamento, mas com a nossa voz, com a nossa atitude, convicção, quem é Deus na nossa vida, nós não vamos
receber nada. É por isso que muitas das nossas orações, é por isso que muitos dos nossos clamores, das nossas campanhas, dos nossos momentos com Deus, às vezes parece não ter resposta. Alguns parece que evaporou. E a gente às vezes se pergunta dizendo assim, mas será que Deus não está ouvindo? Será que o diabo tampou? E a maioria das vezes não é isso. A maioria das vezes nós estamos apenas falando, mas nós não estamos posicionando. Nós não estamos tomando uma atitude de reconhecimento da supremacia de Deus de verdade. Porque você precisa entender que Deus, ele é onisciente. Ele ouve o som da sua voz, mas antes da sua voz sair, o salmista vai dizer que ele conhece quanto ela é criada no teu coração. Então Deus sabe realmente qual é a sua real fé. Se é apenas um momento de desespero ou é uma certeza e convicção que Ele é o único. E essa manhã eu quero dizer a você, para que a sua oração, para que os seus jejuns, para que os seus clamores começam a ter efeitos, começa a mudar você primeiro. Desafia todos que estão à sua volta. E o que é desafiar o que está à nossa volta? Desafiarmos é mostrar às pessoas que estão do nosso lado que nós tomamos um posicionamento verdadeiro e nós reconhecemos verdadeiramente o único que pode trazer resultado para a nossa dificuldade. E quem é Ele? Deus, Pai. Então essa manhã vamos aprender com esse jovem, vamos aprender com esse homem. Nós temos que nos posicionar, nós temos que reconhecer, nós temos que mostrar para todos que nós reconhecemos que Deus é o único que pode nos salvar. Nós temos que reconhecer que Cristo é o pilar da nossa redenção e que o Espírito Santo é que nos ajuda a orar e Ele leva o nosso clamor ao Pai. Quanto nós temos essa convicção, a nossa vida ela terá um sentido diferente, porque nós começaremos a desfrutar de uma comunhão com os céus. E essa comunhão, essa aliança, trará resultados extraordinários através daquilo que pedimos. E é isso que eu quero, que essa manhã comece a acontecer com você. Precisamos nos posicionar e acreditar de verdade. Não apenas orar no momento de dor, não apenas clamar no momento de sofrimento ou de desespero, mas viver uma fé verdadeira no Deus dos céus. É isso que eu deixo para você, porque se nós tivermos essa atitude, os céus vai se posicionar e vai trazer a você e a mim respostas sobrenaturais. Você acredita? Então eu quero que você, essa manhã, escreva aí: eu me posiciono como servo. Eu me posiciono como servo. Amém? Vamos orar? E a oração dessa manhã que eu quero orar é para que o Espírito Santo ele possa verdadeiramente tomar a sua vida e fazer você ter convicções verdadeiras e não ser apenas alguém volátil, alguém que se movimenta nas ondas, mas alguém que se posiciona na rocha. É essa oração que eu quero pedir para os céus essa manhã, porque sendo assim, a sua vida terá um sentido totalmente diferente em 2026. Oremos. Pai, essa manhã nós te louvamos, porque o Senhor, através de um homem tão simples, de um homem que sofreu, mas Ele nos deu, Senhor, um exemplo de convicção. Ele nos ensinou, Senhor, através do posicionamento de fé, e desafiou todos que estavam à volta dele, colocando, Senhor, a vida dele em risco. Mas ele não abriu mão
da convicção e professou a sua fé. E na nossa geração, o que está faltando é isso. Temos muitas pessoas que têm clamado. Tem muitas pessoas, Senhor, que têm orado, que têm feito tantos propósitos, mas orações, propósito e clamores apenas em momentos de dores e desespero. Depois, eles se esquecem da sua santidade, da sua presença. Mas que essa manhã seja uma manhã de mudança de espírito. Que os céus possa se manifestar e que nós venhamos verdadeiramente sermos alguém que se posicione e a partir de hoje defendamos, Senhor, os céus e a nossa fé em Cristo. Porque se nós tivermos essa fé, tivermos essa convicção e declararmos com a voz e com a nossa vida diária, o céu se manifestará e se posicionará ao nosso favor. E assim a nossa casa, a nossa família será, meu Deus, alvo do extraordinário dos céus. Pai, em nome de Jesus, é o que eu peço essa manhã e te agradeço. E você aí diz amém. Não fica triste. Talvez você pode dizer, poxa, isso acontece comigo. Eu só lembro de Deus. Não fica triste. Você fazia até hoje, mas a partir dessa manhã, Deus me deu essa palavra e colocou você nesse canal para você ouvir essas palavras. Porque hoje Ele quer mudar a sorte da tua história. Um novo tempo Deus estabelece a partir de hoje, na sua casa e na sua vida. Tenha um bom dia, que os céus estejam com você.